Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. Você já sentiu aquela queimação no estômago que demora a passar? Sintomas como esse, acompanhados de outros, podem ser indicativos de doenças como gastrite, úlceras ou até mesmo de um câncer muito agressivo, que é o câncer gástrico. No programa de hoje, os males do estômago. Dicas de especialistas que vão nos ensinar a prevenir e a identificar os problemas estomacais. Acompanhe. A sensação é muito ruim, uma queimação que não passa, muitas vezes acompanhada de dor. Muita gente reclama daquela dorzinha na boca do estômago. Na realidade, isso daí ela ocorre normalmente por refluxo do estômago, do conteúdo gástrico, para o esôfago. Seja ele ácido ou seja ele alcalino. O que é o alcalino? É a bile que cai no intestino, no duodeno, e reflui para o estômago, e do estômago pode refluir para o esôfago. Então, o sintoma de pirose, ele nem sempre é ácido, ele pode também ser alcalino. Popularmente é conhecido a azia ou pirose como gastrite, tá? Esquece essa palavra. Eu recomendaria as pessoas para esquecerem dessa palavra, porque é uma tarja que aqui no consultório é muito comum as pessoas, a primeira coisa que falam, eu tratei de gastrite, tá? É uma forma errada de dizer, muitas vezes, tá, perpetuada por médicos que dão um diagnóstico ao paciente para deixar o paciente satisfeito. Você tem gastrite. É errado falar isso. Na realidade, gastrite ela é um diagnóstico ou endoscópico ou é um diagnóstico de biópsia, quando a gente colhe o material e vê. Muitas pessoas, quando começam a sentir os primeiros sintomas de mal-estar no estômago, como azia ou enjoo, recorrem aos antiácidos. Nesta farmácia, por exemplo, o número de clientes que recorre a esse tipo de medicamento é grande. Tem muita saída, em torno de 30, 40 por dia esses medicamentos. Para o especialista José Armando Rigueto, embora esses medicamentos sejam vendidos sem receita médica, é necessário muito cuidado com o uso dos antiácidos. O antiácido ele é usado sem que a pessoa procure saber o porquê, pode estar escondendo uma patologia grave. Então, o que acontece? Quando você toma um antiácido ou toma um citoprotetor, tipo sucralfato, você forma uma camada de proteção na mucosa e se houver uma lesão profunda, que pode ser até câncer, tá? Na hora para de doer, porque o ácido não está ali machucando, causando dor. Então, quando a pessoa passa a ter dor no estômago com frequência, tem azia com frequência, tá? Deve buscar um profissional para poder tratar, para poder investigar o que está acontecendo. O médico explica que muitos problemas graves no estômago são causados por medicamentos. Mas existe uma gama de analgésicos no mercado que são anti-inflamatórios. A ação do anti-inflamatório ela inibe uma prostaglandina, que inibe os mecanismos de defesa do estômago e do duodeno, tá? Que são eles reptilização, diminui a velocidade de reptilização, diminui a produção de muco no estômago, diminui a produção de bicarbonato, que é outro fator que quela o ácido, que quebra aquela acidez que tem. Então, o anti-inflamatório, o que ele causa? Ele causa a diminuição da produção de prostaglandina, que diminui as defesas no trato digestivo superior. Idosos que fazem uso do ácido acetilsalicílico infantil devem tomar cuidado com o efeito dele. Eles causam problema? Causam sim. Eu estou com 3 pacientes internados, hoje é dia 31 de janeiro, acabou o mês. Todos 3 pacientes idosos, que estavam tomando ácido acetilsalicílico infantil, que é o AS infantil, aspirina Prevent, um era aspirina Prevent, e tiveram hemorragia digestiva.
Uma paciente hoje, numa endoscopia que foi feita, ela tinha 3 úlceras, 2 no estômago e uma grande úlcera no duodeno, por ação do ácido acetil salicílico. É um bom medicamento o ácido acetil salicílico, ele tem uma ação também anti-inflamatória. Então ele age na suspensão dos mecanismos de defesa do estômago e do duodeno. Por isso que ele forma a úlcera. É um medicamento excelente quando bem indicado. Muitas vezes o cardiologista indica o AS a ser usado. Só que algumas vezes ele causa dano ao trato digestivo. Então a gente tem que buscar como usar o medicamento para não causar danos, porque ele ajuda a proteger também a área cardíaca. Cleusa teve problemas no estômago, mas a causa teve uma origem diferente. Ataca, né? Às vezes as pessoas assim, pensam, nossa, é o que comeu. Às vezes realmente pode ser, né? Uma infecção estomacal, qualquer coisa que comeu alguma coisa em algum lugar, fez mal, aí sim, já me aconteceu. Mas eu tenho uma estomatite, essas coisas, esses problemas, não. Aí quando eu sinto é aquela dor apertando o estômago, principalmente se às vezes eu fico nervosa com alguma coisa, sabe? Problemas como estresse, a correria do dia a dia, podem prejudicar o nosso estômago. O médico explica que é um conjunto de fatores. A úlcera em si é uma doença que ela tem multifatores. Ela não tem fator isolado para aparecer. Quais são esses fatores? Familiar é um deles. Então, se você tem úlcera, seu filho tem uma probabilidade maior de ter úlcera. Segundo fator, alimentação. Terceiro fator, cigarro. Quarto fator, álcool. Quinto fator é o emocional. O especialista alerta para os sintomas que podem indicar que o estômago vai mal. No epigastro, essa região alta. Acordar à noite sufocado, com queimação na garganta. Evacuar sangue, fezes com sangue, fezes de cor preta, vomitar sangue. Uma dor frequente no epigastro, até mesmo essa necessidade de pigarrear. A pessoa que acorda de manhã, está o travesseiro molhado porque salivou durante a noite, babou à noite, rouquidão pela manhã, são alguns dos sintomas de refluxo, sintomas respiratórios, porque o refluxo não dá só sintoma digestivo, dá também respiratório. Até pneumonia pode ser por refluxo. Outro problema para o estômago é uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Ela nem sempre é prejudicial à saúde, mas algumas vezes pode causar doenças estomacais. Ela é adquirida através de água contaminada, alimento contaminado. E se você oscular, trocar beijos, tá? De uma pessoa contaminada, certamente vai passar para outra se essa pessoa não tiver um bom sistema imunitário. Essa é a prevalência dela e a maneira de adquirir. Para descobrir se temos essa bactéria, é somente através de pesquisa e exames. E o tratamento deve ser feito somente em pacientes que apresentarem algumas doenças. Mas a gente trata somente pacientes que têm doença de refluxo, está num guideline para tratamento, ou pacientes portadores de úlcera gástrica ou úlcera duodenal, e também os pacientes portadores de linfoma malte, que é uma doença maligna que dá no estômago. Nesses casos, a gente tem que tratar a bactéria. No próximo bloco, vamos saber como a alimentação pode ser benéfica ou, às vezes, prejudicar o nosso estômago. Já, já. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.
volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No programa de hoje estamos falando sobre os males do estômago. Neste bloco, como a alimentação pode ajudar a combater doenças deste órgão tão importante para a digestão do nosso organismo e saber quais os alimentos que podem causar azia, gastrite e até mesmo úlcera. Correria, falta de tempo para fazer uma alimentação balanceada. Um hábito que está cada vez mais comum, principalmente nas grandes cidades. Bom, os alimentos mais indicados aí para esses tipos de sintomas, né, são os alimentos ricos em gorduras. Então, assim, as frituras, imersão, fritura, milanesa, o próprio salgadinho que a gente vê muito aí, o pessoal optando, em vez de fazer almoço, né, as refeições principais, vão lá e comem um salgadinho. Os alimentos, os temperos industrializados, né, tanto de tablete quanto de pó, também não são recomendados, né? O próprio carne gorda, né, com a gordura aparente em volta, tudo isso são alimentos que vão prejudicar. Alimentos muito ácidos, enlatados em geral, alimentos embutidos, que têm defumação, também são alimentos que vão provocar esse desconforto gástrico aí. Alguns alimentos contribuem para o aparecimento das azias, úlceras, gastrites e outros problemas mais graves. É o caso de Marcos, que teve que mudar os hábitos alimentares após um problema grave. Olha, eu já tive, em 97 eu tive uma descontração, né, um desconforto, e o meu médico me passou uma endoscopia, né? E com essa endoscopia foi constatado o seguinte, umas pequenas lesões que elas eram originárias de uma má alimentação, por ingerir várias coisas assim sem um controle, uma dieta, né? Olha, foi necessário os medicamentos, mas primordial a mudança de hábitos alimentares, né? Eu tive que mudar, ele me passou uma dieta e ele me conscientizou também que a água ela precisava de ser fervida, né, para tomar, para me cozinhar. Aí com essas pequenas mudanças de hábito eu vinha a não sentir mais aquele desconforto, aquele incômodo intestinal. Com certeza, principalmente com a mulher no mercado de trabalho, né? Então, a oferta do mercado é muito grande. Hoje é muito mais fácil e mais rápido você comer um lanche ou ir numa lanchonete do que você ter todo o cuidado de preparar em casa. E eu acho que uma outra coisa que vem agravando muito também é a diversidade dos alimentos prontos no supermercado, congelados, já tudo fácil, tudo cozido, tudo pronto, põe no micro-ondas, põe no forno. Mas será que alguém já olhou atrás no rótulo o que esses alimentos estão trazendo para o nosso organismo? E isso é uma realidade assim que cada dia mais você vê no mercado. Existem alimentos que são verdadeiros vilões para o estômago. Bom, os alimentos mais indicados aí para esses tipos de sintomas, né, são os alimentos ricos em gorduras. Então, assim, as frituras, imersão, fritura, milanesa, o próprio salgadinho que a gente vê muito aí, o pessoal optando, em vez de fazer almoço, né, as refeições principais, vão lá e comem um salgadinho. Os alimentos, os temperos industrializados, né, tanto de tablete quanto de pó, também não são recomendados, né? O próprio carne gorda, né, com a gordura aparente em volta, tudo isso são alimentos que vão prejudicar. Alimentos muito ácidos, enlatados em geral, alimentos embutidos, que têm defumação, também são alimentos que vão provocar esse desconforto gástrico aí. A alimentação saudável é essencial para manter a saúde do estômago em dia. Por isso, beba muito líquido. Prefira sempre alimentos naturais, saudáveis e bem higienizados. Mastigue bem os alimentos. Tenha o hábito de comer na hora certa e com intervalos regulares, de preferência de 3 em 3 horas. E livre-se o quanto antes do cigarro e evite bebidas alcoólicas.
No próximo bloco, uma entrevista com o gastroenterologista, o médico José Armando Rigueto, que vai esclarecer dúvidas da população sobre os males do estômago. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação e hoje estamos no consultório do médico José Armando Rigueto, ele que é gastroenterologista, que vai nos explicar várias coisas sobre o nosso estômago. É um prazer visitá-lo, viu, doutor? Igualmente, poder estar junto, eu estou sempre junto com a FESP, né? Mas poder atender a perguntas que foram feitas, a solicitação de vocês e orientar alguma coisa, é a função educativa que nós médicos temos que ter. Com certeza. Doutor José Armando, quais os problemas mais comuns do estômago? Hoje, a doença do refluxo é uma coisa muito comum. Ela está ligada principalmente a pessoas com aumento de peso, ausência de exercício, uso de alimentos, principalmente alimentos gordurosos, que acabam causando a azia, popular azia, e que causa problemas respiratórios também. Até algum tempo atrás, esses problemas respiratórios não eram tanto levados em consideração como tem sido hoje em dia. Então, às vezes, sinusite, laringite, rinite, traqueite, laringotraqueite, bronquite, até pneumonia, a causa pode ser refluxo. Existem outros problemas também que têm uma incidência aí em torno de 10 a 12% na população em geral, que são úlceras gástricas e úlceras duodenais. A famigerada gastrite, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, principalmente aquele termo muito usado de gastrite nervosa, isso não existe. O sintoma azia é outra coisa, mas não gastrite. Doutor, agora nós vamos a algumas perguntas, né, que a população fez para o senhor. Vamos lá? Meu nome é Irenilda, eu queria tirar uma dúvida. Quando eu estou com dor, assim, será que leite gelado assim, é bom para azia? O leite gelado, ele tem um poder alcalino que dá uma sensação, não só o leite gelado, o leite na temperatura normal, ele refresca, dá uma sensação de frescor no momento. Tardiamente ele tem um efeito contrário, ele aumenta o cálcio do leite, faz com que haja um aumento na produção de ácido pelo estômago. Ele tem um efeito muito fugaz e é só naquele momento. Tanto é que durante o tratamento da úlcera aguda, uma das recomendações que a gente dá hoje, não faça uso de leite. Pode até usar, mas que não seja em excesso. Vamos à pergunta agora da Denise. Meu nome é Denise e minha dúvida é: quando que eu devo fazer endoscopia? Se é uma vez, eu já fiz 3 vezes. Mas se é todo ano, se é assim, se uma vez só já medica e já fica para sempre, tomando medicamento, ou se tem que estar fazendo exame, endoscopia. Denise, primeiro a gente tem que saber se realmente você teve gastrite através da coleta de material, realização de biópsia, e se essa gastrite ela era importante, a gente saber o quão pronunciada ela era no seu estômago. Se fosse úlcera, eu falaria para você que você deve fazer sim controle a cada 2, no máximo 3 anos. Se você tem persistência de sintomas digestivos, esquece a endoscopia que você fez, que deu gastrite, mas pelo simples fato de você estar apresentando sintomas digestivos,
ou até mesmo alguns sintomas respiratórios que estão relacionados a refluxo, eu recomendaria a você a procurar um especialista na área, fazer uma endoscopia bem feita e ser tratada de forma adequada e receber as orientações adequadas. Mais uma pergunta, a pergunta agora é do Danilo. Meu nome é Danilo, quando eu estou com vômito ou ressaca, assim, o que é melhor tomar? Primeira coisa é não tomar tanto álcool para chegar nesse ponto de ter vômito e ressaca. Mas isso pode acontecer. A ressaca, aquela sensação de zonzura, de dor de cabeça, ela ocorre pela liberação de amina no cérebro, que vai ao cérebro e causa isso daí, uma vasodilatação e dá dor de cabeça, pelo metabolismo do álcool. Existem alguns medicamentos que melhoram isso. Então existe aqui um medicamento que é muito comum, toma um antes, um durante, um depois, para não ter problema, não é isso? Não é isso que é o ideal, tá? Existe, no caso aí, você tem que tomar um protetor gástrico, porque o álcool ele causa uma lesão aguda na mucosa gastroduodenal. Teria que tomar um procinético para evitar vômito. O vômito ele pode causar lacerações na mucosa gástrica ou esofágica e causar hemorragia digestiva. Então, tome um medicamento, um procinético, eu falaria para você, você tem a domperidona, você tem a bromoprida, que são bons medicamentos antieméticos contra o vômito e ajudam a esvaziar o estômago. E no caso aí você ia ter que tomar um protetor gástrico. O mais usado que existe, que está no mercado e que as farmácias vendem muito, o balconista vende muito, é o omeprazol. Não é hoje o melhor medicamento para proteção gástrica, existem outros sais melhores. A pergunta agora é da Joana Dark. Meu nome é Joana Dark e eu tenho uma dúvida. Sal de fruta ou bicarbonato quando a azia aparece? Joana Dark, nenhum dos dois. O sal de fruta, o sonrisal, ele tem, além do ácido cítrico que tem no sal de fruta, no heno, ele tem ácido acetil salicílico associado também. Sonrisal tem, alcacelsa tem, estomazil tem. Então são medicamentos contraindicados, eles são irritantes da mucosa gastroduodenal. Eu recomendaria para você, se há necessidade, você está com uma azia na hora que está incomodando muito, pega uma colher de chá de bicarbonato de sódio, mistura num pouco d'água, tome, e se o sintoma está frequente, procure um médico para te tratar. É a melhor conduta, o melhor conselho que eu poderia te dar. Vamos a mais uma pergunta da Elisete agora. Meu nome é Elisete e eu gostaria de saber se limão ou laranja e geralmente frutas cítricas, azedas, no caso, se fazem mal ao estômago. Sim. Paciente portador de refluxo que tem uma produção de ácido grande, quando você ingere a fruta cítrica, ela diminui o pH do estômago, torna o pH mais ácido. A pessoa que reflui, ela vai refluir mais ácido, então ela vai piorar a azia dela. Existem algumas pessoas que têm estou eu falando de gastrite, mas uma gastrite que existe, que é a gastrite atrófica, na qual o estômago produz uma quantidade menor de ácido, e tem pessoas que têm o hábito, depois da refeição, de tomar um suco de limão. Espreme meio limão e toma. E ele sente que aquilo faz bem, ou de comer um abacaxi. Então, quando a gente, por exemplo, vai numa churrascaria que come carne, depois eles oferecem fatias de abacaxi para as pessoas. O ácido cítrico que tem no abacaxi, que tem no limão, que tem no tomate, que tem na laranja, ele ajuda o processo digestivo, tá? Mas pode piorar a azia em certas pessoas, sim, principalmente nos portadores de refluxo. Vamos à pergunta agora da Cleusa. Meu nome é Cleusa e eu gostaria de saber qual a diferença causada na azia por má alimentação ou quando ela está só demonstrando um problema mais sério, grave. Cleusa,
Quando essa azia é persistente, associado à azia, a queimação, aquela queimação que sobe, você tem dificuldade para ingerir o alimento, precisa tomar água em cima, você tem aquela necessidade durante o dia de ficar pigarreando, aquela voz rouca quando acorda, a tosse seca com frequência, às vezes acordar à noite com aquela sensação de sufocamento, com um gosto amargo e ardido na garganta, isso daí é sinal de refluxo que atinge a via respiratória e deve ser tratado. Tome, na persistência de sintoma, na frequência muito grande de azia, deve-se procurar um especialista, procurar um médico, para que faça um tratamento correto. Não é normal. Normal é a gente não ter que tomar medicamento, não sentir nada, uma alimentação saudável, aquilo que come, sente bem. Coma fruta, coma verdura, coma alimentos naturais. Eu acho um absurdo, num país tropical como o nosso, rico em frutas, as pessoas darem preferência ao uso de refrigerantes. E eu chamo a todos para fazer uma experiência. Pega qualquer refrigerante, cola, à base de cola, coloca num copo, coloca um osso de frango, ou coloca um prego, e depois de alguns dias procure para ver o que aconteceu. O osso vai ficar todo quebradiço, o prego de ferro vai ficar todo enferrujado. Eu falo que o refrigerante cola ele serve para uma coisa, ele é ótimo para desentupir pia. Doutor José Armando, no mais, quais os cuidados para a gente encerrar essa entrevista que as pessoas devem ter no dia a dia com o estômago? Uma alimentação saudável, ingerindo frutas, ingerindo verduras, ingerindo legumes, tomar cuidado com principalmente legumes e verduras, a procedência deles. Muitas vezes esses alimentos eles podem ser irrigados com água contaminada por fezes humanas, então não deve ser usado. A questão de legumes e até mesmo de frutas, em que se usa herbicidas, então devem ser bem lavados, mas bem lavados mesmo, não é só passar água, não. Pega bucha e sabão e lava. E uma coisa que é muito bom, seja feliz, sejamos todos felizes, pensa só em coisa boa. Tá certo, hábitos saudáveis e felicidade sempre, né, doutor? Sempre. É uma das principais obrigações que nós temos. Primeira, a gente se amar em primeiro lugar, para a gente poder amar os outros. E outra, buscar os momentos que existem de felicidade. E isso daí faz parte de vida saudável. Muito obrigada, doutor José Armando, pelas suas explicações. Eu que agradeço e é um prazer atendê-lo. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e até o nosso próximo encontro. Lembrando, uma vida saudável sempre.